A verdadeira alegria. A verdadeira alegria. Meu nome é Alan Dutton Jr., sou evangelista na Igreja de Cristo, que se reúne em Campinas, no bairro Guanabara. Eu estava estudando e meditando na carta de Paulo à igreja em Filipos, onde a verdadeira alegria é ensinada. Uma alegria que não depende de circunstâncias, que não depende de pessoas, que não depende das coisas e que não depende das preocupações. Já pensou? Que bom! Você não quer uma alegria assim? Existem tão poucas circunstâncias sob o nosso controle. Nós não temos controle sobre a chuva, sobre o trânsito, sobre o que os outros falam de nós. Nossa alegria depende de circunstâncias que não controlamos. Todos já perdemos a alegria por causa de pessoas. E com certeza já deixamos outras pessoas tristes por nossa causa. Será que a alegria verdadeira consiste nas coisas que possuímos? Essas coisas vêm e vão tão rápido. E as preocupações? Só nos trazem consequências físicas. Falta de sono, pressão alta, dor de barriga. Será que a verdadeira alegria depende de tudo isso? Eu quero acreditar que não. Aliás, a carta aos Filipenses nos ensina que não. Eu já conhecia essa história, mas eu recebi essa história recentemente de uma amiga e gostei de ler essa história de novo. E essa história ilustra exatamente o que a carta aos Filipenses ensina sobre a alegria verdadeira. Hamilton Nack, um sul-africano negro de 78 anos, morreu no final de maio do ano de 2005. A notícia não rendeu manchetes, mas a história dele é uma das mais extraordinárias do século XX. Um grande jornal chamado The Economist contou a sua história nas suas páginas e chamou de o cirurgião clandestino. Nack era um grande cirurgião. Foi ele quem retirou do corpo da doadora o coração transplantado para o peito de Louis Washkansky em dezembro de 1967, na cidade do Cabo, na África do Sul. Na primeira operação de transplante cardíaco humano bem sucedida. O coração doado tem que ser retirado e preservado com o máximo de cuidado. Nack era talvez o segundo homem mais importante na equipe que fez este primeiro transplante cardíaco da história. Mas ele não podia aparecer, porque era negro, num país do apartheid. O cirurgião-chefe do grupo, o branco Christiaan Barnard, tornou-se uma celebridade instantânea. Mas Hamilton Nack não podia nem sair nas fotografias da equipe. Quando apareceu numa por descuido, o hospital informou que era um simples ajudante. Nack usava jaleco e máscara, mas jamais estudou medicina ou cirurgia. Tinha largado a escola aos 14 anos
de idade. Ele foi um jardineiro na escola de medicina da cidade do Cabo, mas aprendia depressa e era curioso. Tornou-se o faz-tudo na clínica cirúrgica da escola, onde os médicos brancos treinavam as técnicas de transplante nos animais. Ele aprendeu cirurgia, assistindo experiências com animais. Tornou-se um cirurgião excepcional, a tal ponto que Barnard requisitou-o para sua equipe. Era uma quebra das leis sul-africanas. NAC, negro, não podia operar pacientes que eram brancos. Mas o hospital abriu uma exceção para ele. Ele virou um cirurgião, mas clandestino. Era o melhor. Dava aulas aos estudantes brancos, mas ganhava um salário de técnico de laboratório. O máximo que o hospital podia pagar a um negro. Vivia num barraco sem luz, nem água corrente, num gueto da periferia. Hamilton Nack ensinou cirurgia durante 40 anos e aposentou-se com uma pensão de jardineiro. Depois que o apartheid acabou, ganhou uma condecoração e um diploma de médico honoris causa. Nunca reclamou das injustiças que sofreu a vida inteira. Hamilton Nack aprendeu o segredo da alegria verdadeira, uma alegria que não depende das circunstâncias, das pessoas, das coisas ou das preocupações. Apesar de tudo isto ter sido contra ele, Hamilton viveu uma vida alegre, sem reclamar. Qual o segredo? O nosso texto hoje se encontra na carta aos Filipenses. Abra sua Bíblia comigo, em Filipenses, no capítulo 4. Vamos ver os versículos de 11 a 13. O texto diz: Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo da verdadeira alegria se encontra em Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto da tradução da Bíblia na linguagem de hoje para este versículo, que diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias. A verdadeira alegria se encontra em Jesus. Deus abençoe você. Amém.